Ok, vamos iniciar. Bom dia a todos. Bom dia a todos no Brasil, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela Alemanha. Muito obrigado pela participação. O nosso webinar, ele é binacional e ele conta com tradução simultânea. Vocês verifiquem aí embaixo um botão e escolham a língua de preferência, PT, português, DE, alemão. Todas as participações serão na língua materna de cada um e será traduzido simultaneamente. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou gestor de projetos do Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, APD, e hoje eu irei moderar esse webinar. A previsão são de 90 minutos, então nós devemos encerrar cerca de 12 horas no Brasil, 17 horas na Alemanha. O nosso tema hoje é pagamentos por serviços ambientais e na divulgação nós colocamos uma pergunta indutora do debate, qual seja remunerar a sustentabilidade no agro? Ponto de interrogação. Nós, como sempre fazemos, nós iremos discutir isso da perspectiva brasileira e alemã, com a participação de experts, de estudiosos, de pessoas que estão diretamente envolvidas com o tema. Ao longo do webinar, nós teremos a possibilidade aqui no chat que o público possa interagir através de participações, comentários, perguntas. E, primeiramente, sem mais delongas, eu chamo para dar as boas-vindas o Dr. Andrea Grandsoll. Andreas é agrônomo e líder de programa da GFA Consulting Group, GmbH. Andreas dirige a implementação do Programa de Cooperação Bilateral pelo Ministério da Alimentação e Agricultura, BML. BML, o Ministério Alemão de Agricultura, é o parceiro do Ministério da Agricultura do Brasil, o MAPA, na constituição do Diálogo Agropolítico. Andreas, ele já participou em diferentes projetos de desenvolvimento rural no Cazaquistão, na Tanzânia, no Quirguistão, no Quênia. Ele é doutor pelo Instituto de Desenvolvimento da Agricultura em Economias de Transição, IAMO, de Halle, na Alemanha. E o foco de interesse do Andreas, o interesse acadêmico e profissional, é voltado para estruturas de política agrícola que estimulem a produtividade e a sustentabilidade da agricultura. Seja bem-vindo, Andreas. Contigo a palavra, dando as boas-vindas a todos. Vielen Dank. Sim, muito obrigado. Bom dia para o Brasil, boa tarde para a Alemanha, senhoras e senhores, senhora Pinto, senhor Andrae, senhor Brito, senhor Hemelin, e também caro Carlos. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje participando desse evento muito interessante, com o tema sustentabilidade, remunerar a sustentabilidade na agricultura, o instrumento de pagamento de serviços ambientais. Eu acho que esse é um tema muito interessante, muito relevante para os dois países. Primeiramente, sobre a minha palavra, meu nome é Andreas Grandsoll, eu sou gerente do programa da GFA e nós somos responsáveis pelo programa de cooperação bilateral para o nosso ministério. Isso significa que nós organizamos projetos para o Ministério de Agricultura, fazemos a monitoria dos projetos, trabalhamos com especialistas e fazemos os pareceres do programa. O programa de cooperação bilateral trabalha atualmente em 21 países parceiros do Ministério, em 26 projetos, e os principais projetos que nós temos no âmbito do programa de cooperação bilateral são os diálogos política agrícola. Os primeiros diálogos começaram já há 30 anos atrás em alguns países. Temos países parceiros, China, Ucrânia, Cazaquistão, mas também os países do Balcão, e há 2 anos, e estamos muito felizes, 2 anos atrás nós começamos o primeiro diálogo agropolítico
com o Brasil, na América do Sul, e por isso estou muito feliz em termos esse evento, esse webinário aqui hoje. Diálogos agropolíticos, para nós, são diálogos políticos, claro, estão num nível técnico, científico muito alto, e nós sempre queremos fazer isso em parceria. Eles servem para trocar experiências na política agrícola, alimentação, e para nós também é importante, eles são um instrumento para representantes políticos, cientistas, mas também os representantes das associações e das organizações privadas para conversar sobre abordagens da produção sustentável. Isso também se encaixa nos principais objetivos do programa de cooperação, que significa nós queremos fomentar uma agricultura sustentável, sem impactos climáticos. Isso para nós foi uma das bases para esse diálogo agropolítico. E aqui temos 3 resultados. Uma que são o financiamento, nós queremos cadeias de fornecimento sustentáveis, sem desmatamento e biológicos. E isso para nós é muito importante e gera o contexto na União Europeia. E também nesse contexto se encaixa muito bem o webinário de hoje, e do nosso ponto de vista nós temos que pensar também, quando nós temos essas questões da segurança de alimentação global para muitos países na África, nós precisamos desse intercâmbio internacional para desenvolvermos condições macro para termos uma agricultura sem impactos climáticos, ecológica e sustentável. Por isso estou muito feliz com esse evento que nós temos aqui hoje, e por isso desejo a todos um intercâmbio muito interessante, muito frutífero para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Andréas, por essa introdução. Eu creio que ela explica para os que estão hoje pela primeira vez numa atividade do APD um pouco do contexto, do que é que se trata. André esteve conosco, junto com uma delegação alemã, em novembro do ano passado, e teve a oportunidade aqui de compartilhar também, né, de intercambiar, de discutir, conhecer também a Embrapa, o Banco Central, a CNA, no MAPA, naturalmente, no Ministério, várias reuniões, e também com representantes da sociedade civil. Naquela ocasião, os vários membros da delegação da Alemanha tiveram a oportunidade de, em loco, conhecer e discutir mais os potenciais, mais os desafios socioambientais da agricultura brasileira. Nós vamos partir agora diretamente para a discussão. Nós teremos 2 inputs iniciais, da perspectiva do Brasil e da perspectiva da Alemanha. Nós vamos iniciar com Érica Pinto. Érica é bacharel em Ecologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ela é mestre em Política e Gestão da Sustentabilidade pela Universidade de Brasília, UNB. Ela é pesquisadora e coordenadora de projetos no Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o IPAM, com foco em mudanças climáticas, produção familiar sustentável, políticas públicas e instrumentos econômicos para a conservação florestal, entre outros. Nos últimos anos, a Érica teve uma grande participação e contribuição no debate que culminou na instituição de uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais, nosso tema de hoje, no âmbito da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Ela atua na Coalizão Brasil como líder da força-tarefa de pagamento por serviços ambientais. Érica tem um currículo, um perfil admirável, muita energia, muito engajamento, e alia como poucos teoria e prática, análise e implementação e interlocução com as políticas públicas. Érica, você tem a palavra, os 15 minutos iniciais. Muito obrigado pela participação, seja bem-vinda. Obrigada, Carlos. Bom dia a todos e todas que estão no Brasil, boa tarde para quem está na Alemanha. Gostaria de agradecer o convite
e parabenizar o Diálogo Agropolítico Brasil-Alemanha, principalmente Carlos Alberto e o Ingo Melchers, com quem eu tenho interagido mais nos últimos meses. Dar as boas-vindas aos nossos colegas aqui no debate, Marcelo, Andréia, Silvio e Udo. Esse tema é extremamente importante, eu sou uma apaixonada pelo tema, como vocês já devem ter percebido, alguns de vocês, e então eu venho de um lugar, como o Carlos disse, de teoria e prática, com uma perspectiva de alinhar esse tema à questão principalmente produtiva no cenário brasileiro. Carlos, vocês estão passando a minha apresentação, que eu não estou vendo aqui? Agora eu estou vendo, obrigada. Próximo slide, por favor. Então, eu queria começar, pessoal, entendendo um pouquinho com vocês por que esse debate de pagamento por serviços ambientais é crucial nesse momento, principalmente com esse enfoque no setor produtivo no Brasil. Então, vocês vão ver aí que eu coloco orbitando, né, o tema de agricultura, os outros temas, floresta, clima, recursos hídricos e biodiversidade, sem querer esgotar neles o debate que a gente vai fazer aqui. E aqui, sempre deixando claro que apesar de eu vou passar por um panorama geral no cenário brasileiro, eu venho de uma experiência prática muito voltada com a produção familiar da Amazônia, né? Essas fotos são fotos minhas, tiradas numa região do Pará, região da Transamazônica, onde a gente enfrenta esse grande desafio de alinhar conservação florestal e produção rural sustentável. Próximo, por favor. E aqui vamos começar, então, no cenário brasileiro, pegando os estados amazônicos, que é o nosso enfoque, né? Eu trabalho numa organização não governamental, o IPAN, a gente trabalha desde 1995 com foco na Amazônia, mais recentemente o Cerrado também, e quando a gente olha para os estados amazônicos, dá para ver claramente a contribuição das emissões dos estados, principalmente no setor de mudança de uso do solo e florestas, aí é um acumulado de 1990 até 2019. E nesse mapinha à direita, vocês vão ver a concentração desse desmatamento segundo os dados do MAP Biomas em 2020. Então, onde está mais esse desmatamento concentrado? Lembrando que o nosso grande vetor de desmatamento, nesse cenário mais geral, tem sido a pecuária extensiva na região. Próximo, por favor. Aí, tá ótimo. Bom, então, eu vou trazer alguns dados, assim, para subsidiar o nosso debate. Primeiro que a gente já perdeu na Amazônia 20% da cobertura florestal original, e aí a gente está falando em 82 milhões de hectares. É importante a gente ficar atento que a gente ainda tem 15 milhões de hectares que podem ser legalmente convertidos, né? Um estudo recente, pegando a região sul da Amazônia brasileira e relacionando desmatamento, chuvas e agricultura, mostrou que a redução do desmatamento poderia, só nessa região, evitar uma perda anual de $1 bilhão só no setor produtivo. Esse mesmo estudo mostra que num cenário de baixa governança, e eu posso dizer que a gente está atualmente nesse cenário de baixa governança, com instituições de fiscalização fragilizadas, com retrocesso em políticas públicas, em resultados que a gente tinha historicamente alcançado no setor, a gente pode perder até 2050, só na cadeia da carne, 180 bilhões de dólares. Então, é muita coisa. O que a gente está falando aqui da dimensão ambiental, social e econômica. O custo de não fazer nada agora é muito grande no futuro.
Um outro estudo recentemente publicado na Nature, liderado por uma pesquisadora nossa, do IPAM, mostra também na região Amazônia Cerrado, que concentra metade da produção agrícola brasileira, que essa relação entre aumento de temperatura e as estações mais secas já tirou até o momento 28% das terras produtivas do ótimo climático. O que é isso, né? É você retirar 28% da vocação produtiva das áreas que a gente tem hoje. E isso pode subir para 74% até 2060. Então, é muita coisa. Uma outra área que eu acho interessante a gente ficar atento, não é meu expertise, mas eu acho um tema importantíssimo, que eu quero inclusive me debruçar, é a questão da água virtual. E quando a gente pega essa discussão da água virtual, que é a água embutida nas commodities que a gente exporta, e que a gente está gratuitamente transferindo esses serviços ambientais para outros países, a gente está perdendo uma grande oportunidade, primeiro, de agregar valor aos nossos produtos, estamos degradando os nossos serviços ambientais de graça, enquanto os países importadores estão economizando seus recursos naturais. Então, essa é uma conta que não está fechando para a gente. E mais um dado que saiu também recentemente é que a gente está perdendo por hectare em serviços ecossistêmicos até cerca de $700. Então, a gente está perdendo dinheiro, a gente está rasgando dinheiro quando a gente não alinha os dois temas na mesma agenda. Próximo, por favor. E aí, qual que é o papel do pagamento por serviços ambientais nessa história toda? Eu não acredito que sozinho vai fazer milagre, eu não acredito que seja a única estratégia, mas eu acho que ele tem um papel fundamental, inclusive educativo, para a gente mudar essa nossa lógica econômica. E aí eu trouxe alguns pontos defendidos na literatura, que eu acho importante a gente não perder de vista. Primeiro, que ele pode desempenhar um papel de promover uma mudança de comportamento, numa situação onde você ou precisa restaurar uma área, ou você precisa garantir a manutenção daquela área que está num estágio de vulnerabilidade. Então, ele tem esse papel de estimular uma mudança de comportamento, de incentivar, claro que complementar aos instrumentos de comando e controle, mas não querendo substituir, mas complementando esses esforços. Tem também na literatura uma discussão um pouco polêmica às vezes, mas que ele vem a corrigir uma falha de mercado, ou seja, com o pagamento por serviços ambientais, a gente pode parcialmente corrigir esse problema que nós temos hoje no modelo econômico, que não internaliza as externalidades positivas ou negativas do sistema, ou seja, o impacto ambiental que é gerado. Então, a opção, principalmente para o setor do agro, a opção de desmatar, ela tem que ser menos atrativa do que a opção de conservar. E, para isso, a gente precisa compensar esses esforços, né? Do ponto de vista econômico. E aí também um aspecto fundamental é que as políticas públicas que visam a conservação ambiental precisam internalizar essas externalidades nas atividades econômicas do setor de uso do solo. Próximo, por favor. E aí, indo para o cenário nacional brasileiro, a gente teve um grande ganho, uma grande conquista em janeiro de 2021, que foi a instituição da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. O primeiro projeto de lei surgiu em 2007, então a gente ficou há mais de uma década discutindo essa política nacional. Foi muito tempo para conseguir conquistar isso, um marco legal nacional. E ela vem em 2007 muito de uma demanda, uma necessidade real sentida pelos movimentos sociais da Amazônia que estavam pleiteando políticas públicas para a agricultura familiar
e vendo como uma inovação, junto com um pacote de estratégias para a agricultura, também o pagamento por serviços ambientais, e que quando esse programa que foi adotado como política pública federal foi instituído em 2004, se percebeu que a gente não conseguia consolidar, primeiro por falta de recursos e depois por falta de um marco legal no país. Então, foi aí que começou toda essa discussão, teve uma ampla participação da sociedade civil, de vários parlamentares, tanto do agro como do lado ambientalista, e a gente conseguiu influenciar para hoje ter uma política nacional. Próximo, por favor. Mesmo não tendo essa política nacional antes de 2021, é importante a gente ressaltar que houveram vários avanços no nível subnacional, tanto no nível de políticas públicas estaduais e municipais que instituíram os seus programas, as suas políticas, os seus projetos, e aí eu dou um destaque para o Acre, para o estado do Acre, que instituiu o sistema de incentivos aos serviços ambientais, dentro de uma política robusta. Vale a pena um seminário só sobre essa experiência lá no Acre, mas também outras experiências conduzidas em parcerias público-privadas, muitas vezes com participação do terceiro setor no Brasil, como o programa Bolsa Floresta no Amazonas, o projeto Oasis, que pega o sul e sudeste do Brasil, em parceria com a Fundação Grupo Boticário, o Conservador da Mantiqueira, que começou inspirado numa experiência do Espírito Santo, lá no sudeste do Brasil também, e hoje contempla vários municípios em parcerias público e privadas com arranjos financeiros diversos, com base nas diferentes realidades onde ele opera. O TFA, que hoje no Maranhão está pensando um pagamento por serviços ambientais para produtores de soja. E aí duas experiências do IPAM, o Assentamento Sustentáveis na Amazônia, que foi implementado entre 2013 e 2017 com recursos do Fundo Amazônia, para a produção familiar, né, um PSA para a produção familiar da Amazônia, e atualmente o Conserve, que é um programa que o IPAM implementa no Mato Grosso para médios e grandes produtores, com foco em áreas que ainda podem ser legalmente desmatadas, né, com foco em ativos florestais. Próximo, por favor. E aí, voltando um pouquinho na política nacional, eu acho que ela traz uma mensagem importante, que é a necessidade da integração da política de pagamento por serviços ambientais com outras políticas públicas, e aí eu acho que isso vale para iniciativas em qualquer escala. Então, olhar para mudanças climáticas, biodiversidade, recursos hídricos, assistência técnica e extensão rural, educação ambiental, os sistemas de conservação das unidades que a gente tem aqui no Brasil, acesso ao patrimônio genético. Próximo, por favor. A política nacional brasileira está estruturada hoje dessa maneira, então ela tem um programa federal previsto como instrumento de implementação, e a gente tem como alicerces desse programa federal um cadastro nacional para garantir transparência dos dados, uma chamada para o que são as cláusulas essenciais de um contrato de pagamento por serviços ambientais, as áreas prioritárias para esses projetos, as ações elegíveis, sem esgotar na política essas ações, ela abre oportunidade de discussão no processo de regulamentação de outras ações provedoras de serviços ambientais. Então, um órgão colegiado que garante a participação social nas iniciativas de pagamento por serviços ambientais, um reconhecimento do papel do setor privado e das organizações não governamentais, inclusive para a indução de mercados de serviços ambientais. Então, ela contempla os aspectos fundamentais para a gente ter futuramente um programa robusto. Próximo, por favor. E eu quero destacar aqui um aspecto fundamental da política nacional, que em seguida eu vou explicar por que eu acho importante,
que é priorizar as comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares nessa agenda que visa promover o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural das populações em áreas urbanas e rurais. Então, chamar atenção para esse público, que são também, do ponto de vista da crise climática, os mais vulneráveis, é fundamental. E no Brasil, eu vou mostrar como que esse público ele é grande. Próximo slide, por favor. Aqui a gente está falando nesse mapa só dos assentamentos rurais e pequenas propriedades rurais da Amazônia. Claro que pequenas propriedades rurais da Amazônia, a gente está falando de propriedades que podem chegar até 400 hectares. Então, esse é o nosso público, né? Claro que a agricultura familiar não é só tamanho de área, mas é também uma produção basicamente feita, não exclusivamente, mas feita em sua maior parte por uma mão de obra familiar, né, que ocupam essas áreas, e a gente está falando mais de 76 mil propriedades, pequenas propriedades, e fora essas pequenas propriedades, mais de 3 mil assentamentos rurais de reforma agrária. Então, esse é o tamanho desse público que são os mais vulneráveis às mudanças climáticas e que são público prioritário da política nacional e grandes provedores de serviços ambientais. E eles ocupam uma área de 50 milhões de hectares, se eu somar todas essas propriedades e assentamentos, e até 2020, essas propriedades juntas perderam já 24 milhões de hectares. Nesse ano, isso representou 30% do problema total da região. E aqui eu já vou trazendo um pouco da minha experiência prática. A gente está falando de pessoas que desmatam porque não têm acesso à assistência técnica, à mecanização para melhoria produtiva das áreas abertas, a uma situação logística deplorável em muitos casos, dificuldade de acesso a mercados para escoar a produção. Então, aqui o problema social e ambiental ele anda de mãos dadas o tempo todo. E de 2017 a 2020, 23% do desmatamento dessa cobertura florestal ocorreu em apenas 10 assentamentos, para vocês terem ideia. Então, a gente ainda tem como fazer um recorte, ele não é um problema generalizado, ele está concentrado e a gente precisa olhar também para isso. Próximo slide, por favor. E aqui algumas considerações finais que eu quero só plantar a sementinha da nossa reflexão aqui para o debate. Então, primeiro, eu gostaria que a gente sempre pensasse nesse tema de pagamento por serviços ambientais, considerando que ele é um universo de serviços. A gente está falando regulação do clima, conservação de solos e água, biodiversidade, é um mundo de serviços que são providos em realidades diferentes de vários pontos de vista e que demandam abordagens diferentes para a gente realmente conseguir os resultados que a gente espera. Ou seja, não dá para a gente dar uma mesma receita para resolver o problema para todo mundo, para todos os territórios. Um outro aspecto, eu acho que eu já comentei antes, que pagamento por serviços ambientais ele deve ser complementar e integrado a outras estratégias. Não pode vir como solução sozinha, até para a gente conseguir garantir os resultados no longo prazo. Então, quando a gente está falando da pequena produção familiar, por exemplo, a gente tem que falar de regularização ambiental, de regularização fundiária, de acesso a uma assistência técnica qualificada para atividades de baixo impacto, atividades produtivas de baixo impacto. A gente está falando do crédito rural voltado para essas atividades que tem baixíssimo acesso nesses casos. Há um apoio para a melhoria da produtividade nas áreas já abertas. Um outro aspecto que eu quero trazer também, que agora a gente tem uma orientação federal, e eu considero que ela é uma orientação robusta, que deve estimular estados e municípios a instituírem suas próprias legislações e que deve estimular esforços conjuntos, público e privados, para a gente conseguir aumentar a nossa capacidade operacional e sair desse cenário de pequenos projetinhos
pulverizados numa paisagem muito grande. A gente tem que ganhar escala num esforço conjunto de governo e sociedade civil, setor privado. Também a importância de garantir a participação dos provedores de serviços ambientais desde a concepção de uma estratégia de pagamento por serviços ambientais. Isso é fundamental para aumentar a chance de sucesso das iniciativas. Outro aspecto que eu acho que a gente tem que olhar quando a gente está numa escala mais macro é que não devemos só estimular a mudança de comportamento para restauro de áreas, para a transição de padrões de uso do solo, mas também valorizar aqueles que historicamente contribuíram na manutenção da floresta em pé. Isso é um aspecto que, na ponta, quando você vai para o chão, você percebe que, se você não faz isso, aqueles que sempre contribuíram para a manutenção da floresta em pé se sentem injustiçados e desestimulados de continuar cumprindo esse papel. E, por fim, garantir a regularidade dos pagamentos, né? As fontes de recursos. A maioria dos projetos de pagamento por serviços ambientais no Brasil, principalmente aqueles que contemplam pequenos produtores, eles são hoje alimentados fundamentalmente com recursos ou públicos ou de filantropia. É muito difícil ainda a gente pensar em acesso ao mercado de serviços ambientais, porque o custo de implementação é muito alto. O retorno econômico ainda não consegue cobrir esses custos, e por conta de toda essa complexidade de problemas que têm que ser tratados ao mesmo tempo nesses territórios. Então, a gente precisa pensar em arranjos financeiros muito inteligentes para lidar com essa realidade tão complexa. Bom, eu vou parar por aqui, não sei quanto tempo eu já consumi de tempo, Carlos, mas eu deixo essas contribuições para o nosso debate e agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos, Érica, uma contribuição primorosa. Realmente, eu nem marquei o tempo, tanto que eu estava prestando atenção. Vejam que a complexidade do tema, a Érica foi em todas as direções. A Érica falou que os problemas sociais e ambientais, eles caminham de mãos dadas. E a Érica falou bastante de custos. A Érica, logo de início, ela disse o custo de não fazer nada. Não fazer nada também significa um custo, não é? Mas a origem dos recursos, os custos são extremamente elevados ainda. A Érica falou de internalizar as externalidades, positivas e negativas. E, finalmente, a Érica falou algo fundamental, e assim, já para passar a bola para o Silvio, a Érica disse que os pagamentos de serviços ambientais sozinhos não fazem milagres. Eles têm que ser acompanhados de outras medidas, e ela chama atenção para a complementaridade dos instrumentos de comando e controle. Ilegalidade, né? Aqui nós temos um capítulo a ser resolvido, e ser resolvido de forma urgente em relação especial ao desmatamento ilegal. Eu gostaria, antes de passar para o Silvio, muito obrigado, Érica, você fica aí, nós vamos voltar a falar contigo, certamente os dois debatedores terão muito que acrescentar. Nós temos nesse momento mais de 50 participantes, e eu queria destacar aqui alguns que nos últimos 6, 8 meses tiveram uma parceria bastante estreita com a APD. Nós temos aqui a Camila e a Cláudia do INSPER, nós temos os professores Ian e Jorge Celari da Universidade de Bonn, o Lucas da ABAG, o Giovanni do ICA, o Christian e o Kurt do FDCL em Berlim, o Silvio Arduino do Banco Central do Brasil, a Isabel do GTPS e diversos outros que estão aqui, estão elogiando a Érica, estão também fazendo seus comentários. Vamos passar agora para o segundo input inicial, da perspectiva da Alemanha, com a participação, a contribuição do Silvio André. O Silvio trabalha há mais de 20 anos no sistema financeiro alemão, e o Silvio já participou de diversos projetos de desenvolvimento em países na América Latina, na África e na Ásia. Tem uma grande experiência acadêmica e também de implementação de projetos. Desde 2008, o Silvio é diretor da Federação Alemã de Caixas Econômicas, de Sparkassen, né, na Alemanha,
que é um sistema financeiro muito importante. O Silvio já publicou diversos livros e artigos científicos sobre regulação bancária, mas também sobre temas relacionados com a sustentabilidade. O Silvio é doutor em economia, a tese de doutorado do Silvio foi sobre finanças e sistema financeiro na Amazônia brasileira e sua relação com os desafios ambientais da Amazônia brasileira. Seja bem-vindo, Silvio, muito obrigado pela participação. Com a palavra. Sim, muito obrigada, Carlos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui de Berlim. Estou muito feliz com esse convite de falar um pouquinho no âmbito do diálogo agropolítico, só para apresentar um pouquinho alguns fundamentos, como esse sistema de pagamento para serviços ambientais funciona na Alemanha. Antes de começar com o tema mesmo, eu queria só falar um pouquinho sobre as características estruturais dessa arquitetura, e esses são caracterizados na União Europeia pela política agrícola comum. Eu gostaria, talvez vocês pudessem compartilhar aqui a minha apresentação rapidamente. É isso mesmo. O próximo slide, por favor. E aqui, nesse slide, nós já podemos ver a arquitetura da política agrícola comum na Europa. Então, aqui nós temos 2014 e 2022, porque nos últimos 2-3 anos, desde 2018, nós tivemos uma discussão intensa sobre uma reforma. Então, a partir de 2023, nós vamos ter uma arquitetura um pouquinho diferente, reformada, mas isso vai ser no futuro. Eu acho que nós podemos discutir sobre isso no futuro, porque algumas coisas vão mudar, mas nesse momento nós temos um sistema de 2 pilares. Pilar 1, que é de 2 partes. A primeira parte são os pagamentos diretos para agricultores, independente do que eles produzem. Então, isso é legal, e com essa base existe esse prêmio Greening, de ecologização. Isso tem algo a ver também já com remuneração de serviços ambientais. Aqui os agricultores recebem pagamentos diretos, mas ainda é uma coisa muito generalizada, por assim dizer. E por isso eu chego à conclusão de que o sistema dos pagamentos para serviços ambientais não tá bem amparado. Então, provavelmente, no âmbito do evento hoje, nós vamos entender melhor esse tema. E a Érica já citou um pouco. Eu acho importante que, entre uma medida de subsídio e um pagamento, e o efeito ambiental precisa ter uma correlação direta, ou seja, somente quando o agricultor com um produto tem um grande efeito ambiental e tem uma boa contribuição para o ecossistema, ele deve receber um pagamento ambiental. E aí nós podemos falar de um sistema de remuneração de serviços ambientais, porque simplesmente dar pagamentos com algumas exigências, eu não acho que isso ainda seria realmente um sistema de pagamento de serviços ambientais. Aí nós temos os pilar 2, que seria um sistema voluntário, onde nós temos uma certa compensação. Aqui nessa segunda coluna, nós podemos ver
o sistema de pagamentos para serviços ambientais mais próximo já. No próximo slide, nós podemos ver que se nós queremos colocar isso em valores para a Alemanha entre 2014 e 2020, aqui nós podemos ver que 35 bilhões de euros foram pagos para os agricultores, mas eu diria que eu não gostaria de interpretar esse valor como um pagamento para serviços ambientais. E aqui nós temos dois aspectos. Por um lado, nós temos as medidas voluntárias ambientais agrícolas para os agricultores, e aqui os agricultores receberam 8,2 bilhões de euros entre 2014 e 2020. Esses valores não são todos da União Europeia, mas é um sistema bastante complexo de cofinanciamento entre os países, os estados na Alemanha. Então, se nós juntarmos todos esses valores para todas as medidas voluntárias, talvez nós chegaríamos num valor mais alto. Do lado direito, nós temos a tarefa comum para a estrutura agricultural e proteção das costas, e aqui eu acho que isso aqui já parece mais um sistema de remuneração para serviços ambientais. No próximo slide, nós podemos ver como nós temos tanto as medidas voluntárias do lado esquerdo, e quais são os pagamentos que foram realizados de fato, quais são as exigências para esses pagamentos. Tudo isso está vinculado aos objetivos que foram citados aqui do lado esquerdo. Do lado direito, nós temos a tarefa comum para melhorar as estruturas agrícolas e da proteção nas costas. Então, aqui nós temos, ao total, 9 áreas de financiamento, 9 áreas de fomento. E aqui eu gostaria de citar especialmente a área 4, porque aqui nós estamos falando de da agricultura que protege os recursos e o fomento desta mediante pagamento. Podemos ver isso também no próximo slide, na área 4. Ali temos 10 grupos de medidas, medidas bem diferentes, de cunho bem diferente, estão aqui na área de financiamento 4, principalmente o que destacado em vermelho, práticas sustentáveis para pastos perenes, e aqui eu vejo o sistema como pagamento por serviços ambientais. É ali que nós teríamos esse exemplo. Vendo isso para o ano de 2019, isso está na próxima folha. Então, nós tínhamos os casos subsidiados, quase 6 mil, para 83 mil hectares. Então, esses hectares receberam esse tipo de pagamento e o financiamento total foi de 19 milhões de euros em 2019, recursos da União Europeia, dos Estados nacionais e dos Estados federados.
E há diferentes tipos de subsídio, de apoio. Se o agricultor tem um catálogo de espécies características e, então, cultiva essas espécies que têm um grande impacto sobre o meio ambiente. Neste caso, o agricultor recebe 180 euros por hectare por ano. Se ainda cultivar outras espécies características, espécies listadas num catálogo, esse montante pode chegar a 240 euros ou até 300 euros, dependendo das espécies características. Tudo isso está atrelado a requisitos de financiamento, portanto, a palavra-chave aqui é condicionalidade. Tem que comprovar que cultivou as espécies, que isso tem um impacto grande sobre o meio ambiente, portanto, que isso é um serviço ambiental, e aí, neste caso, pode haver um pagamento direto, ou seja, uma compensação para o fato do agricultor plantar essas espécies características ou diferenciais. Agora, as questões relacionadas à implementação, à execução. Aqui temos que sempre esclarecer primeiro, porque a implementação de um sistema desse tipo, em que se especifica de forma detalhada que espécies que realmente geram serviços ambientais de forte impacto. Então, como que isso é estabelecido? Fazemos uma padronização a toda uma série de programas e que são mais fáceis de administrar quando temos padronização, e assim também conseguimos um targeting melhor, portanto, ter uma definição clara das metas, ou seja, queremos o targeting do uso ou custo-benefício, ou onde é que conseguimos o maior efeito para o meio ambiente e onde os custos são menores. Outro fator a considerar, definição clara da meta ecológica ambiental, o que eu quero alcançar, pensando, por exemplo, na minimização de emissões de CO2, pode ser uma meta, ou eu tenho outras metas com o cultivo de certas plantas herbáceas, e aí pode também haver uma combinação de várias medidas de apoio. E aí também diferenciamos os pagamentos dependendo dos custos que o agricultor tem. Será que eu sempre consigo quantificar as coisas quando eu digo 180 euros por hectare? Quanto é que custa para o agricultor individual e o que nós estamos compensando com esse pagamento de 180 euros? Um instrumento como esse também tem que ser combinado com outras políticas, como a Érica já destacou. E a Érica mencionou que em 2015 havia toda uma série de iniciativas participativas, ou PPE. Na Alemanha, nós não temos um número tão grande. A Érica falou que acho que foram 6 mil, quase 6 mil. Nós temos iniciativas participativas, além desses incentivos, esses subsídios maiores dos estados da União Europeia. Então, nós também temos o nível micro, em que determinados serviços são remunerados,
E aí nós temos que ver qual é o valor total da compensação direta. E aí temos que considerar mais uma questão, um aspecto. Será que nós podemos dizer para a Alemanha que esse sistema por pagamentos de serviços ambientais, será que isso tem um grande efeito? Será que é um efeito, um instrumento que traz resultados? Temos que dizer que não temos nenhum programa de fomento do Estado alemão que tem essa nomenclatura. Nós temos, a partir da política agrícola comum da União Europeia, que há vários programas de fomento de apoio em que há pagamentos diretos no âmbito do Pilar 1, em que todos os agricultores para a Alemanha são mais ou menos 300 que recebem esses pagamentos diretos, e aí há certos requisitos, exigências que precisam ser observadas, mas eu não diria que os programas ao abrigo do Pilar 1 são programas, na verdade, de PSA, de pagamento por serviços ambientais, ou seja, nós não temos programas maiores desse tipo e também não temos, portanto, tanta experiência. Claro que nós temos as medidas agrícolas voluntárias, e aí um ou outro projeto poderia ser definido como pagamento por serviço ambiental, mas nem sempre há uma relação direta entre o pagamento e o efeito ambiental. Às vezes é difícil de comprovar esse efeito, tem a ver também com a taxonomia, e aí estamos trabalhando nisso, mas mesmo assim eu diria que ainda temos uma abordagem mais soft nesse sentido. Em outro programa, na tarefa comunitária de melhoria das estruturas agrícolas e da proteção costeira, aí sim nós temos PSA propriamente dito, e só que aí a questão das condições, dos requisitos que precisam ser respeitados, e por isso há uma relação mais direta entre o pagamento e o serviço prestado. Então, além disso, nós temos as iniciativas participativas, nós temos várias na Alemanha, mas aí são, diria eu, 100, 150 dessas iniciativas, em que nós também temos uma espécie de pagamento por serviços ambientais. E considerando tudo isso, realmente vale a pena aprofundar essa questão, refletir como que esse sistema poderia ser desenvolvido, aprimorado, e isso poderia dar uma contribuição à proteção do meio ambiente sob todas as perspectivas, está fora de qualquer dúvida, e se colocarmos isso ainda no contexto do financiamento da agricultura, quando um agricultor vai para o banco para solicitar um crédito, o financiamento, independentemente se o agricultor participa de um sistema de PSA, isso não é considerado hoje em dia. Então o crédito é concedido sem considerar se o agricultor já oferece serviços ambientais, e poderia ser um aspecto a considerar. Então, antes de terminar, ainda poderia considerar isso, porque nós também falamos sobre o financiamento da agricultura, e aí podemos pensar como que o financiamento da agricultura também poderia dar mais incentivos, e eu acho que seria interessante não só para a Alemanha, mas para todos. É mais uma ideia a considerar, e aguardo agora ansiosamente a discussão. Muito obrigada pela atenção. O tema é extremamente complexo.
o tema é extremamente complexo no ambiente da União Europeia. Eu gostaria apenas de curto comentário do papel da política agrária comum na constituição e na consolidação da União Europeia, né? A União Europeia, durante muito tempo, e ainda, acho que durante muito tempo ainda no futuro, gira muito em torno da política agrária comum, ou da política agrícola comum. A quantidade de recursos disponibilizados são impressionantes, e também a complexidade dos instrumentos, né? Pilar 1, Pilar 2, etc. O Silvio chama a atenção que não há uma relação direta de condicionalidade entre o recurso que chega ao produtor e impactos, efeitos diretamente, que poderíamos chamar de pagamento por serviços ambientais. Apesar de tudo, há uma grande diversidade também de iniciativas locais. Nós vamos ter a oportunidade de aprofundar essa discussão também com a participação de um representante da Associação de Agricultores Alemães. Eu passo agora para o Marcelo Brito. Marcelo Brito é engenheiro de alimentos com MBA em Comércio Internacional pela Universidade de São Paulo. Ele também tem MBA em Administração, Ciência e Gestão de Comércio Internacional pelo Instituto de Administração e Economia em Grenoble, na França. Ele é Fellow do Instituto Arapiuaú, não sei se a pronúncia está correta. Marcelo Brito é conselheiro em diversas instituições. Ele é conselheiro no Conservation International do Brasil, ele é conselheiro no Fundo JBS Amazônia, ele é conselheiro no Fórum Mundial de Bioeconomia, na Fundação Black Jaguar, no Instituto Agro Galaxy, e Marcelo também é coordenador da Academia Global do Agronegócio na Fundação Não Cabral. Seja bem-vindo, obrigado, Marcelo, pela disponibilidade. Marcelo está em Hamburgo, né? O APD também troca de territórios, brasileiros na Alemanha e alemães no Brasil. Por favor, com a palavra, você tem 10 minutos. Muito obrigado, Carlos. Eu primeiro quero cumprimentar os colegas do Brasil e da Alemanha que nos acompanham, especialmente os colegas aqui painelistas. É um prazer enorme estar aqui com vocês e falando aqui da Alemanha, né? Falando aqui de Hamburgo. Eu tenho uma filha que mora aqui, que trabalha com alimentos orgânicos, uma grande empresa de alimentos orgânicos alemães. Então, nem no meu período de férias eu descanso do setor, tá? Eu venho para cá e eu continuo acompanhando, vendo, e tenho feito aqui verdadeiras viagens exploratórias pelos supermercados aqui, olhando diferenciais de produtos. Pagamento de serviço ambiental é um tema interessantíssimo. Eu acompanho isso há mais ou menos 30 anos. Então, já dá uma ideia da minha idade, né? Porque é através de trabalhos realizados não só no Brasil, mas como em outros países da América do Sul e também no Sudoeste Asiático. E nós estamos sempre esperando aquele programa de pagamento de serviço ambiental que está por vir. E ele está sempre por vir, tá? Ele ainda não chegou. Salvo o melhor juízo, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha um sistema de PSA relativamente bem implementado e em funcionamento. A gente vê pelos próprios números apresentados pelo Silvio que numa economia gigante como a europeia, numa economia gigante como a alemã, os números são bastante pífios em relação ao tamanho do desafio, mas pelo tamanho da oportunidade que nós temos pela frente. Olhando pelo lado do Brasil, né, onde nós temos hoje aproximadamente 5,4 milhões de propriedades rurais que, de uma forma ou de outra, poderiam ser passíveis de pagamento de serviço ambiental pela própria estrutura legal brasileira. Eu não sei se os colegas da Alemanha que nos acompanham sabem que nós temos uma lei brasileira que te obriga a manter uma parte da sua propriedade como reserva florestal para a eternidade. Essa é uma reserva ambiental em benefício do planeta, mas ninguém recebe nem um centavo por isso. Esse valor, ele varia, esse tamanho da área varia pelo bioma que você está localizado, então ele varia de 20% do total da sua área a 80% do total da sua área. Então, por exemplo, como era
um investidor na Amazônia, aliás, ainda sou investidor na Amazônia brasileira, eu só posso utilizar 20% do total da minha área, os outros 80% estão à disposição da população do planeta Terra, mas com zero pagamento para nós. Inclusive, todo o custo de proteção, todo o custo de segurança, todo o custo de manutenção dessas reservas legais são por conta do produtor, são por conta do dono da área. Essa lei transforma o setor privado brasileiro no maior protetor florestal individual do mundo. Cerca de 20,5%, 21% mais ou menos das áreas de vegetação, de cobertura vegetal do Brasil estão em propriedades privadas. Para vocês terem uma ideia, isso é uma área maior do que as áreas de reserva, das áreas de reservas federais que nós temos no Brasil. E não há nenhum outro país do mundo onde o setor privado tenha tanta relevância e quanta obrigação legal de fazer a proteção dessas áreas. Lembrando que se alguém invadir a minha floresta, mesmo sem eu ter poder de polícia e alguém destruir essa floresta, eu responderei à lei por não ter dado a devida proteção àquela área florestal. Então, veja que não é um caso simples. Mas a gente tem tentado implementar modelos que contribuem ou que mitiguem essa, de um lado, custo ou de um lado, perda de oportunidade, através de remuneração dessas externalidades que a Érica falou. Realmente, no mundo hoje, a gente não precifica as externalidades de água, de tratamento de água, da falta da água ou do ar puro e de uma série de outras coisas que nós utilizamos, né? Se levarmos em consideração que nós não somos agricultores, mas o que nós somos são transformadores de fotossíntese, que é justamente isso que nós fazemos, né? Nós praticamos fotossíntese transformando água, ar e água em produtos alimentícios que a gente vende e a gente se utiliza. Durante um tempo, esse setor foi abastecido por capital filantrópico, então ele vinha de uma forma fácil, tá? Com pouca cobrança, mas também com pouco efeito. Ou seja, os efeitos de continuidade, os efeitos transformadores foram muito difíceis. Depois, aos poucos, começou a chegar o capital de investimento, de venture capital, e aí as dificuldades começaram a aparecer, porque não é que falta dinheiro, não falta capital, tem capital disponível no mundo, aliás, o mundo está transbordado de capital, mas aí nós temos um problema de compliance e governança. Simplesmente o compliance e governança de Zurique, na Suíça, não fala com o compliance do interior da Amazônia, ou com o interior do Gabão, ou com o interior de uma floresta em Kalimantan, na Indonésia. Então, são dificuldades incríveis para você aplicar o capital via venture. Então, nasceu aí os famosos blended capital, onde você tem essa combinação dos dois, que começam a precificar de forma interessante e facilitar a implementação de sistemas de pagamento de serviço ambiental. E isso tem que ser feito dessa forma, porque se for por força de lei, tá? Ou seja, por força de lei, você passa a cobrar por todas as externalidades que são diretamente relacionadas ao seu produto, você imputa na sociedade, você coloca na sociedade o custo dessas externalidades, que estarão no seu custo de produção e no seu custo de venda, que estarão nos impactos inflacionários na ponta do consumidor. E nem todos os países estão em condição de repassar à sua população esses custos nesse momento, apesar de ser o desejado até pelas questões de mudanças climáticas. Um outro ponto que eu chamo bastante atenção é que para chegarmos num ambiente satisfatório de implementação dos pagamentos de serviços ambientais, a gente precisa lembrar que esse processo ele exige dois eixos de extrema importância, que é a credibilidade linkado à integridade. Então, é a credibilidade do processo. Vocês me dão só um minutinho, por favor? Desculpem, por favor, que eu estou aqui na casa da minha filha, estou tendo que me adaptar aqui aos movimentos da casa. Então, como eu dizia, ele precisa de um processo de credibilidade. Então, é a credibilidade daquele tomador do pagamento que está sendo oferecido em retorno do seu serviço ambiental, mas que para que ele receba esse dinheiro, ele tem que fazer parte de um processo íntegro,
E esse processo íntegro ele diz respeito à governança e à integridade da onde você está colocado, do seu país, da força das suas leis, do caso nosso aqui do Brasil, da total implementação do Código Florestal, e assim por diante. Então, ou seja, nós temos aí uma questão muito importante ligada à compliance e governança. Um outro ponto bastante importante, Carlos, que eu não poderia deixar de levantar aqui, é a necessidade de regras harmonizadas para os diferentes biomas. O que a gente tem visto hoje é a tentativa de aplicar, por exemplo, um mesmo modelo de avaliação ambiental para diferentes plantações, por exemplo, uma no Brasil, outra no interior dos Estados Unidos, outra no interior da França, ou na Alemanha, ou no sudoeste asiático. São condições ambientais diferentes, são condições de solo diferentes, são condições de micro-organismos nos solos diferentes. Ou seja, não dá para ter uma regra única para o mundo, mas regras harmonizadas que possam tratar os diferentes biomas da forma correta. Agora, veja bem, o Silvio levantou uma questão sobre os financiamentos, e aí eu acho que está o grande ponto de partida do início da equalização desse processo. Pega um ano safra brasileiro, por exemplo. O financiamento de um ano safra brasileiro custa da ordem de 150 a 200 bilhões de euros por ano. Esse é o custo do financiamento de um ano safra brasileiro. Se você começa a atrelar a esse financiamento a retornos socioambientais, em termos de desconto em taxa de juros, e você pode fazer isso na medida em que você melhora a sanidade, a credibilidade, a integridade dos empreendimentos rurais, você sim consegue uma efetividade e uma rapidez muito maior. Para finalizar, só lembrando que dinheiro não falta, já que somente o ano passado todos os países do mundo junto ofereceram e gastaram 6 trilhões de dólares em subsídios a fossil fuels. 6 trilhões de dólares é mais do que suficiente para resolver todos os problemas de mudanças climáticas do mundo. Então, não basta só um desejo de se implementar programas de pagamento de serviço ambiental ou projetos de carbono, mas é necessário, sim, um processo de reeducação mental das lideranças empresariais e políticas mundiais para entender que ou trocamos o modelo econômico ou deixamos de existir da forma como existimos no dia de hoje. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Realmente era a expectativa que nós tínhamos com a sua participação. Você, como sempre, vai nos fundamentos e coloca o big picture e encerra dizendo não falta dinheiro, né? O que aparentemente seria sempre o grande problema. E ao dizer que não falta dinheiro, podemos considerar que não falta mesmo, aumenta enormemente o desafio de criar os mecanismos que respondem aos dois critérios que você, de forma muito didática e de forma muito clara, coloca, né? Da credibilidade e da integridade. Quer dizer, como é que eu faço exatamente isso para ter, inclusive, acesso a esses recursos que estão por aí? E, finalmente, é uma excelente contribuição da necessidade de não se permitir, ou de resistir, ou de debater uma tendência grande que existe de harmonizar. E se a gente fala da agricultura tropical, nós sabemos que, por exemplo, no debate dos mercados de carbono, a literatura atual, o grande debate atual, ele está muito voltado ainda para a agricultura de climas temperados. E a hipótese de que na agricultura tropical a captura e a manutenção de carbono no solo pode ser muito maior do que nos climas temperados é uma hipótese bastante interessante e instigante. Nós estamos nessa agenda e vamos discutir isso profundamente nos próximos meses. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos para o próximo, mas eu queria apenas fazer um comentário que é bastante curioso. O webinar, a gente conhece que tem um certo ciclo, ele vai diminuindo a participação e a gente fica preocupado com o horário e às vezes a gente brinca, vamos acabar, senão vamos ficar sozinhos. Nesse webinar está aumentando a participação. Daquele momento que eu disse no início, aumentou a participação de cerca de 10 pessoas. Significa que está acontecendo, está sendo muito bom pelo alto nível dos participantes. Eu queria destacar aqui a participação de pessoas, de representantes, de funcionários, dirigentes do Ministério do MAPA, também do Ministério Alemão,
terceiro setor, de ONGs, de grandes ONGs ambientalistas, como Solidariedade, o IPAM, também temos diversos colegas aqui da Érica, mas também das empresas, a BASF está presente e outras, a GIZ, alemã, a Embrapa. Então, essa diversidade de setores é o que caracteriza o diálogo. É o terceiro setor, a sociedade, a ciência, as empresas e os gestores de políticas públicas, os governos. Diversos gestores, formuladores, consultores, pesquisadores da Alemanha e no Brasil. Bem, caminhando aqui, nós temos agora a participação do senhor Udo Hemmerling. O senhor Hemmerling é economista, ele é formado pela Universidade de Marburg. Ele é especialista de renome, ele é bastante conceituado na Alemanha, nós pesquisamos no Google e ele aparece em muitos contextos. Ele tem um grande conhecimento e influência no debate das políticas agrícolas da Alemanha e da União Europeia. Isso que o Silvio relatou, o senhor Hemmerling acompanha isso, influencia isso há muito tempo. Ele trabalha desde 1998 em diferentes funções na Associação Alemã dos Agricultores, e ele atualmente é o vice-secretário-geral da associação. Deutscher Bauernverband, para que os brasileiros entendam, seria equivalente à Confederação Nacional da Agricultura Brasileira. Muito obrigado pela participação, senhor Udo. Por favor, o senhor tem 10 minutos para os seus comentários. Ja, ganz herzlichen Dank. Sim, muito obrigado. Eu já aprendi muito nessa última hora e eu vou tentar contribuir um pouco. Quando falamos de serviços ambientais, remuneração de serviços ambientais na Alemanha, nós temos já uma série de coisas que estão acontecendo na Alemanha e na Europa, mas nós não temos um sistema pronto, um sistema coerente, implementado para serviços ecológicos. Isso, geralmente, são pagamentos que cresceram de necessidades. Os pagamentos que nós temos focam muito na área de biodiversidade e emissões, temas como serviços climáticos até o momento, na Alemanha não tem um grande papel. Aqui nós estamos no início de um desenvolvimento que nós queremos muito apoiar, porque nós vemos que na captura de CO2, na agricultura, na silvicultura, pode acontecer muito mais coisa. Então, do ponto de vista dos agricultores, eu acho que é importante, se algo for oferecido, e as pessoas, obviamente, fazem o seu manejo dessa forma, então, isso precisa ser confiável, sim. E, no momento, na Alemanha, 95% dos serviços ambientais agrícolas são de fundos estatais, que têm vantagens e desvantagens. Isso tem vantagens e desvantagens. Vou começar com as desvantagens. É mais burocrático. Às vezes também é mais lento, mais moroso, mais difícil para os agricultores, porque os requisitos, as exigências não se encaixam bem ao seu tipo de empresa, de produção. E, na verdade, segue o princípio da compensação, ou seja, o Estado calcula os prêmios a ser pago e ele compara isso à produção agrícola convencional, usa essa de referência. E a diferença ao custo maior ou a colheita menor, isso que é compensado. E como o Estado usa médias, nós temos como consequência que agricultores que até agora não tinham um rendimento tão alto porque trabalham na serra ou têm um terreno mais arenoso,
estes agricultores têm mais vantagens nesse tipo de medida, com esse tipo de cálculo, em comparação aos agricultores que têm alta produtividade. E aí, nessas regiões de alta produtividade, para os agricultores não é tão atraente, e, portanto, participam menos dos programas. Então, a maior parte dos pagamentos vai para regiões com rendimento menor, não tem tanto a ver se são empresas agrícolas pequenas, médias ou grandes, não, tem mais a ver que outras possibilidades de receita eu tenho no mercado na minha região. Outra especificidade, quase todos os pagamentos são por hectare cultivado. Então, nem sempre isso é muito lógico, pelo menos da perspectiva do agricultor, porque eu também poderia pagar porque ele tem uma raça de gado toda especial ou trabalha com uma espécie de cordeiros especiais, mas isso não foi feito para não entrar em atrito com as regras da OMC, do livre comércio. Então, tudo é atrelado ao tamanho, é por hectare o pagamento. E poderia haver outras formas e maneiras sem atrelar isso ao tamanho, ao hectare. Também poderia se fazer de outra forma, os fluxos produtivos ou como pagamento adicional. E também é assim na agricultura biológica orgânica. Na Alemanha, na Europa, nós temos subsídios especiais para a agricultura orgânica comparado à agricultura convencional. E aí também ele pode receber esse pagamento diferenciado. Mais duas observações. Toda a parte climática se torna cada vez mais importante. No momento, temos um projeto piloto com 150 empresas da nossa associação para captura, armazenamento de carbono. Queremos não só capturar, mas também medir, fazer medições, e aí temos um projeto piloto, um modelo em que nós queremos dar o exemplo como os subsídios ou o financiamento poderia funcionar no futuro. Outro tema, nossa ideia, precificar o CO2. Se tiver um preço para as emissões de CO2 em geral, e nós na agricultura temos a capacidade de armazenar CO2, então talvez poderíamos ter um novo mecanismo de pagamento para este tipo de serviço ambiental. E é tudo da minha parte. Obrigado. Pela contribuição, eu creio que ela é bastante complementar da perspectiva dos produtores. O senhor comentou algo bastante relevante para nós brasileiros. A multiplicidade, a grande quantidade de iniciativas na Alemanha e na União Europeia, como o Silvio já havia destacado, ela acontece sem um sistema unificado do que poderia ser chamado de pagamento de serviços ambientais, e com foco atualmente, até agora, em biodiversidade e mudanças climáticas. O senhor destacou também a importância, 95% dos recursos são recursos públicos, e isso implica sempre em vantagens e desvantagens. Muito obrigado pela contribuição, pela participação. Nós temos agora o desafio de mais uns 10 minutos para concluir. Eu sugiro que, então, a Érica e o Silvio talvez
começando pelo Silvio, faça os seus comentários finais em relação também ao que foi dito. Continua a participação bastante forte, isso é muito bom, estamos vendo muitos conhecidos aqui. Depois eu vou dar uns 2, 3 avisos finais antes do encerramento. Silvio, você tem a palavra, rapidamente, seus comentários finais. Muito obrigado. O que foi mencionado pelo Udo Hemmerling no final, julgo muito importante, muito significativo. Quando falamos por serviços ambientais, precisamos definir exatamente quais são esses serviços. É apenas a proteção da biodiversidade ou também se trata das emissões de CO2, qual é a base de medição correta, e isso está atrelado à questão do targeting e da condicionalidade, e aí poderíamos criar um mecanismo de pagamento que vai para além daquilo que a gente tem hoje em dia, tudo atrelado ao hectare, mas poderia estar atrelado à produção, e foi uma dica muito boa que todo o sistema, na Alemanha, a gente não pode dizer que a gente tem um programa e que pode servir de exemplo para um sistema de pagamentos por serviços ambientais. Não temos esse programa único, porque é algo que foi criado no decorrer de décadas e são iniciativas diferentes, como nós vimos na discussão e na minha apresentação. Minha conclusão seria a seguinte: podemos analisar os nossos programas, como podemos aperfeiçoá-los, quais são as lições aprendidas, o que isso significa para outras regiões, principalmente para o Brasil, mas eu também estou ansioso por ver como, a partir da base legal criada no Brasil, se estabelece um sistema nacional público para pagamento de serviços ambientais e que deve complementar super bem todas as iniciativas PPPs, por isso já aguardo ansiosamente os comentários da Érica. Portanto, como essa lei... o que essa lei vai lançar e postar uma base nova. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio. Não só você, todos nós estamos aguardando os comentários da Érica. E realmente esse processo todo de debate e de aprovação, né, Érica, no parlamento, e o veto presidencial e depois a derrubada do veto, nós temos aí uma pequena odisseia em torno desse tema no Brasil nos últimos anos, e você, como ninguém, teve um enorme protagonismo e é uma testemunha ocular participativa, participante, né, e ajudou a definir. Então, você tem a palavra para os seus comentários finais, e muito obrigado pela participação, desde já. Obrigada, Carlos. Bom, vou começar pelo fim, então. Essa última provocação. A gente tem realmente construído nos últimos meses, dentro da Coalizão Brasil, e aí eu estou falando de mais de 30 entidades juntas discutindo o que seria a proposta de regulamentação da Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, né? Da Lei Federal 14.119. Então, esse esforço foi muito importante para a gente entender o que no processo de regulamentação a gente não pode perder de vista para que ela seja realmente eficiente e robusta quando for implementada. Então, mês que vem a gente provavelmente vai fazer no início de julho um evento de lançamento dessa proposta e discutir com os diferentes atores, qualificar esse debate, discutir esses pontos que a gente está trazendo para o debate. Claro que o processo de regulamentação, ele traz mais robustez ao que já tem na lei, ele traz alguns ajustes ao que já tem na lei, por exemplo, um cadastro nacional ter realmente uma abrangência nacional e trazer o incentivo tributário para todas as iniciativas que ali forem registradas, não só as ligadas ao Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, a garantia das salvaguardas socioambientais, que
Isso ficou faltando na lei, e outros aspectos que a gente tem discutido. Não vou dar tudo agora no evento, senão vocês não participam do evento de lançamento. Bom, eu queria só, antes de fechar, Carlos, eu tenho 2 minutinhos para comentar alguns pontos. Eu gostei muito de uma fala do Silvio, espero ter entendido a mensagem que ele passou, que é o seguinte: pagamento por serviços ambientais, ele tem que ter um resultado do ponto de vista ambiental. Ele não é um programa de transferência de renda, mesmo que a estratégia seja lidar com problemas sociais que estão ligados a essa questão ambiental. Tem que ter resultados concretos. Então, por exemplo, no nosso projeto de pagamento por serviços ambientais com produtores rurais, era muito claro que deveria ser entregue. Então, manter a floresta em pé e melhorar a produtividade nas áreas abertas tinham indicadores claros, monitoráveis e que geravam resultados e consequência. Aqueles que não cumprem compromissos precisam ser desligados do programa, porque senão quem cumpre os seus compromissos se sente injustiçado nesse processo. Então, tudo isso, por isso que eu falei que a participação desde a concepção do projeto dos provedores é muito importante, porque você pactua num compromisso coletivo as regras do jogo, e aí depois você tem um processo de monitoramento baseado num contrato com regras muito claras. Então, acaba sendo o processo educativo que o Marcelo mencionou, ele está dentro desse processo também, quando você estabelece um programa, seja lá quem for o provedor. E aí tem essa outra questão que o Marcelo trouxe, que a gente já tem uma lei que determina uma porcentagem da sua área para conservação, ou quem tiver desmatado depois de 2008 tem que recuperar essa área, mas a gente não tem incentivos para isso. Então, a lei de PSA, do jeito que ela está hoje, e ao contrário do que ela estava antes de ser aprovada, ela permite que você incentive esses esforços, já que o benefício é coletivo. E já que muitos produtores não têm capital para recuperar, por exemplo, áreas de preservação permanente. Isso é fato. Por isso que existe tanto projeto de pagamento por serviços ambientais, fazendo um malabarismo para conseguir estimular pequenos produtores a restaurarem essas áreas. Muitas vezes são áreas dentro de bacias hidrográficas degradadas e críticas para o abastecimento urbano. Então, a gente tem que conectar essas questões, senão fica um negócio muito solto e sem resultados concretos que podem gerar escala. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui. E por fim, só mais um aspecto que é muito importante, é o que precificar, né? A gente tem que entender o que a gente está compensando e como compensar, qual é o valor disso. E aí, falando bem sinceramente, é muito custoso ainda a gente precificar baseado no valor daquele serviço em si. A gente está aperfeiçoando essa ciência de entender o valor dos serviços ambientais, mas acabam que os projetos acabam trabalhando muito no custo de oportunidade daquela área. Então, qual é a renda renunciada ao você manter aquela floresta em pé? E se a gente se atentar a pagar um valor justo que permita com que essa área não seja derrubada, porque ela passa a ter aquele valor, e é tão atrativo quanto o valor da atividade econômica que seria ali estabelecida, a gente já tem um resultado positivo nesse processo. Então, eu fico por aqui, senão eu fico mais meia hora falando. Carlos, agradeço mais uma vez a oportunidade, o debate foi ótimo, adorei a fala dos colegas, sempre aprendendo mais do que contribuindo. Muito obrigado, Érica. Nós vamos caminhando para o final, as palavras finais ainda serão do Ingo. Eu só queria dar 2, 3 avisos rápidos. Bom, primeiro, importantíssima a tua referência, mais uma vez, sobre a Coalizão Brasil. Todo esse processo ele tem que ser entendido nesse âmbito, e na Coalizão Brasil que você coordena a Força-Tarefa de Serviços Ambientais, e esse processo, até recentemente, da Coalizão Brasil, como
co-facilitador, como coordenador, o Marcelo Brito, que está hoje conosco também. Quer dizer, isso é história, isso vai para os livros de história, né? Bom, 3 mensagens aqui, está aparecendo no chat algumas perguntas, eu vou responder. O webinar ele vai estar disponibilizado no YouTube. O APD tem um canal no YouTube e ele vai estar lá na íntegra daqui cerca de uma semana, nas 2 línguas. Lá existem todos os webinars que nós fizemos nos últimos meses, são 6 no total, sempre nesse formato, com diferentes temas. Também no site do APD, www.apdbrasil.de, APD Brasil tudo junto, DE, estão as informações, e também nós temos no LinkedIn as informações dos convites. Vocês todos receberão convites, nós vamos divulgar o próximo webinar, que vai acontecer dia 30 de junho, uma quinta-feira, na Universidade de Bonn. Nós estaremos em Bonn, em parceria com a Universidade de Bonn, realizando um grande seminário sobre mercado de carbono, com especialistas, pesquisadores brasileiros e alemães, né? Será lá diretamente em Bonn. E por último, mas não menos importante, tudo isso só foi possível também porque a Suzana e a Martina, que ficaram no background, no Hintergrund, traduzindo e nos ajudando. Muito obrigado, Suzana, muito obrigado, Martina, a gente sabe que não é fácil, vocês hoje têm um merecido descanso. Eu passo a palavra para o Ingo, para as palavras finais. Muito obrigado, Ingo, também pela parceria. Bem, boa tarde, bom dia para todos. Meu nome é Ingo Meja, sou diretor do APD, do Diálogo Agropolítico. Não vou fazer nenhum comentário de conteúdo. A nossa expectativa tem sido atendida, todos nós aprendemos. Quero agradecer, em primeiro lugar, o Carlos pela ótima moderação. Evidentemente, o Marcelo Brito, Udo Hemmerling do DBV, o Silvio André e evidentemente, a nossa querida Érica, meus agradecimentos muito fortes. Vamos manter esse debate, com certeza, e um grande abraço, boa noite para os que estão na Alemanha, Marcelo, né, Silvio, Udo, e bom almoço para os que estamos aqui no Brasil. Um grande abraço, até a próxima.